Bem, pessoal, resolvi mudar aqui um pouquinho o cenário, né? Vou aproveitar aqui que meu guri tá dormindo, a patroa tá trabalhando e gravar uma aulinha aqui básica pra gente, dando continuidade. Aqui na sala é mais interessante de dar aula, tá passando Resgate Saudade Ryan, um filme inspirador, velho, mas inspirador, eu gosto pra caramba. Mas vamos lá. Acho que o último slide que nós vimos foi justamente sobre a sequência de pulso. Entendeu? Eu sei que a última aula sobre sequência de pulso ela é bem complexa, mas a primeira coisa que eu queria explicar para vocês sobre as sequências é que assim, a obrigatoriedade que vocês têm de aprender isso é mínima, entendeu? Tem um exercíciozinho aqui interessante, tanto o exercício proposto sobre a parte de formação da imagem da ressonância, mas também tem esse estudozinho aqui sobre sequência de pulso. Vocês podem responder também, tem na apostila. E o que é interessante observar isso, na minha opinião, é o seguinte, é que essa parte de sequência de pulso, ela é mais a encargo de quem já trabalha na área. Eu gosto muito desse material. Esse material ele é muito voltado de uma forma mais direta. Assim, tem uma parte desse material que tem muita parte, muito cálculo, entendeu? Tem uma parte com muito cálculo, mas a ideia é justamente isso. Tira os cálculos, a gente tenta pegar já as partes mais diretas, mais envolvidas com relação à parte da formação da imagem, envolvidos com o que interessa realmente, assim, porque vocês não podem começar a trabalhar com ressonância magnética sem entender como a imagem é formada na ressonância. A diferença da formação da imagem em ressonância magnética com relação, por exemplo, a tomografia computadorizada e o raio-x são semelhantes porque usam a tradicional radiação ionizante. Então, assim, eu queria que vocês... Eu sei que a última aula muita gente vai comentar, poxa, é muito complexo, poxa, tem hora que ele fala coisa com coisa, não é coisa com coisa, que assim, existe uma certa exigência para entender essas sequências de pulso, que você já conheça o equipamento, conheça a máquina, mas eu gosto de mostrar a dificuldade que é trabalhar com ressonância. Que trabalhar com ressonância magnética exige justamente isso. Essa semana mesmo, assim, tentando fazer uma ligação do que é teórico para o prático, eu passei por uma situação muito semelhante a isso, onde houve uma criança que foi submetida, foi quarta-feira, a um exame de neuronavegação. Neuronavegação é um protocolo muito semelhante à tomografia. É necessário cortes muito finos e detalhados, bem finos, para que se possa pegar aqueles dados no computador de ressonância magnética e reconstruir em uma máquina para que o médico possa ter a localização e o volume correto do tumor para realizar a extração daquele tumor, da massa tumoral. Realmente uma criança de 7 meses, um bebezinho de 7 meses, o hemisfério esquerdo dele, a esquerda, estava completamente tomado por um processo expansivo, havia um desvio de linha média bem acentuado. Então, houve necessidade de fazer esse protocolo. E quando, na verdade, de realizar esse exame, quando a criança chegou lá, a máquina não estava com esse protocolo. Então, cara, eu me vi doido, era uma anestesia. O médico que estava acompanhando o caso, o cirurgião que ia cirurgiar a criança daqui uma hora, duas depois do exame, estava ao meu lado e ele disse, olha, faça aí um neuronavegador. Aí eu olhei para a cara dele, cara, eu não tenho protocolo aqui de neuronavegação. Então, eu entrei no protocolo base, que vem na máquina, que toda máquina vem com protocolo base, e saí fazendo as conversões. Mudei as matrizes de que estavam 1043 para 256 por 256, uma matriz mais quadrada. Nós vamos falar sobre isso futuramente. Uma matriz mais quadrada que deixa a sequência mais rápida. Modifiquei a espessura de corte de 1 milímetro de espessura para 1 milímetro de espaçamento, ou seja, uma imagem a cada 1 milímetro. Então, se era o crânio da criança, se eu não estou enganado, deram 286 imagens. Então, são muitos dados. E na hora, sim, eu tive que desenrolar aquilo na hora. Dá um nervosismo, você sua, você fica meio assim. Eu trabalho há 400 anos já na área, mas você fica meio nervoso, entendeu? Você fica meio, cara, eu não sou um deus da ressonância, eu aprendo como todo mundo. E essas situações acontecem, você tem que ter um certo preparo para esse tipo de situação. E eu me vi numa situação dessa. Então, o conhecimento por exemplo, dessas sequências de pulso, como o que é um flare, o que é um STI, o gradiente aqui para você poder modificar todas essas sequências, por exemplo, usar um TOF, transformar um TOF no fast spin echo. Então, tem todo esse procedimento que muda um pouco de máquina para máquina. Isso aí é uma coisa que é mais voltada para quem já trabalha na área, como comentei antes, mas eu queria que vocês colocassem na cabeça de vocês uma coisa. Isso não é mandatório, não é uma obrigação de vocês entenderem isso.
Essa parte de sequência de pulso vocês só vão compreender melhor no momento que vocês estiverem futuramente trabalhando com o equipamento de ressonância. Vocês entenderem como funciona a sequência, entenderem assim, porque nós estamos falando com a teoria. E eu gosto de deixar uma coisa bem clara, é que existe uma diferença abissal entre o que é estudado na escola, o que é passado na parte de teoria, no blá blá blá, e a parte prática. Tenham sempre isso na cabeça de vocês. Não interessa a matéria, ressonância, tomografia, tudo. Existe o blá blá blá, existe aquela parte linda e bela de explicar como se faz os exames, mas pôr isso em prática é diferente. Então, relaxem com relação a isso. Claro que, como comentei antes, eu estou disposto a tirar as dúvidas. Eu espero que a escola tenha fornecido a vocês o meu número de WhatsApp, é só se identificar. Mais uma vez, levando em consideração que eu não vou estar respondendo às 2h30 da manhã. Às 2h30 da manhã, geralmente, eu estou fazendo alguma coisa. Então, no outro dia, se for possível, eu respondo, tá? Então, nós passamos aqui por essas partezinhas de sequência de pulso, já foram vistas anteriormente. Nós já vimos isso, vimos isso, vimos isso. E uma dica, assim, eu sei que às vezes é meio complicado assim você pegar essa informação nas pressas assim por vídeo aula. Isso não é, né, como comentei com você já antes, eu não acredito que seja o meio ideal de uma aula de ressonância magnética. É importante o contato com o aluno, é importante saber o que o aluno está entendendo ou não está entendendo. Mas como não estamos tendo isso aqui, não estou tendo um feedback por parte de vocês porque as aulas são em EAD, dê uma lida na apostila, imprima essa apostila, não estudem em tela de computador não, imprima a apostila, role o videozinho aí que eu estou gravando, você vai acompanhando, deu dúvida, repete, até entrar na cabeça, que sim, é bem complicado mesmo para quem não tem um primeiro contato com relação à ressonância. Mas vamos aqui, vamos começar nossa aulinha de hoje, né? Já falei 7 minutos de blá blá blá, mas que alguém começa a falar, professor Luciano só faz enrolar, só faz conversar. Mas eu converso mesmo. Então é o seguinte, aqui para o slide aqui, de formação da imagem, certo? Em ressonância. A partir de agora, a partir desse assunto, desse próximo assunto, nossas aulas começarão a ser voltadas mais à parte prática do equipamento. A primeira parte de toda as aulas de ressonância envolve muito a questão de física, envolve muito a questão de formação de imagem. E agora não, agora a gente vai começar a tratar da parte prática, como se procede com determinado equipamento, o que na máquina ela produz, para que serve determinadas coisas. Então, essa é uma coisa mais voltada realmente para o exame de ressonância magnética. Então, olha, primeira coisinha que vamos ver aqui, a tradicional equação de Lamour. É quase meio romântico, né? Lamour, mas não é Lamour, é Lamour. Então, qual a ideia aqui? Eu sei, eu comentei com vocês que eu não ia colocar equações, não ia colocar cálculos, e não vai ter. Esse cálculozinho básico é apenas para a gente descobrir a frequência de precessão do átomo. Só para a gente relembrar um pouquinho, nós temos lá o magneto, né? Lembra do magneto? Que é onde o paciente vai ficar inserido. E o magneto, como sempre, tem só aquela função básica, que é o quê? Gerar um campo eletromagnético estável. A palavra-chave é estável. E esse campo eletromagnético vai fazer com que meus átomos de hidrogênio, já sabem, eu não vou comentar mais disso, sabem porque é o átomo de hidrogênio, fiquem alinhados para o norte e alguns para o sul. E como no momento que eles estão submetidos a esse campo magnético, eles não vão ficar girando sobre o próprio eixo. Eles vão começar a fazer o que é chamado de movimento de precessão. Eles vão girar em forma de peão. Tudo isso já foi falado aqui, acredito que vocês lembrem disso. Então, esse giro dele tem uma frequência. Existe uma frequência para isso. Então, o que acontece? Olha, a equação do Lamour ele vai justamente nos dizer, olha, a frequência com que o próton de hidrogênio está precessionando. O que é o precessionar? É o ângulo, entendeu? É o ângulo de giro e velocidade com que ele gira. E tudo isso aqui, dá uma olhadinha, gostaria que vocês prestassem atenção nessa unidade de medida, em megahertz por segundo. Daqui a pouco vamos falar um pouco sobre megahertz. Então, olha só, nós teremos aqui o W, certo? O W ele vai representar justamente, olha, a frequência de precessão. Ela define a quantidade de giros por segundo que o meu átomo de hidrogênio vai estar precessionando. Existe uma outra equação associada a essa que vai dar o ângulo, mas nós não vamos falar disso. Vamos falar apenas da velocidade com que o meu átomo de hidrogênio vai precessionar. Cadê aqui? O B0, vocês já conhecem, meu tradicional B0, né? B0 é a denominação de campo magnético. Então, se eu estou falando
de B0, eu estou automaticamente falando de uma única coisa, é a força do meu campo magnético que está lá no magneto da ressonância. Então, B0 é relacionado ao campo magnético. E, claro, meu Y, o que é? O Y é que é a razão giromagnética, que é constante. Cada átomo, cada estrutura, ou cada próton ou átomo, ele tem suas estruturas com a razão giromagnética própria. No caso do átomo de hidrogênio, certo? Ela será, olha, 42,57 MHz por segundo. Isso aqui é uma constante, certo? Então, o que significa essa constante? Que não interessa se o átomo de hidrogênio está no gelo, está no frio, no calor, no deserto do Saara. A sua razão giromagnética será sempre 42,57 por segundo. O que eu gostaria que vocês prestassem atenção é essa unidade aqui, megahertz. Não sei se vocês já observaram o rádio de vocês. Cara, não sei se alguém ainda ouve rádio hoje em dia, mas quando você tinha aqueles rádios velhos, rádio de vovô, não é aquele rádio de colocar no ouvido assim, que o pessoal leva para campo de futebol. Quando você gira lá o tuning, né, fazer a sintonia, a agulhazinha vai indicar a rádio, por exemplo. É que eu não ouço muito rádio daqui. Tem a Cabo Branco FM aqui em João Pessoa, 91,5, se não me engano. E se você for analisar lá as propagandas da rádio, vai lá, rádio tal, tanto megahertz, 41,50 megahertz. Então, é isso aqui, olha. Megahertz é uma unidade de frequência de energia. Então, se você for pegar lá o seu radinho antigo, ou, eu acho que até nos rádios atuais existem, aquela faixazinha ali, ela vai de 1 MHz bem baixo até 1 MHz bem alto. Isso significa a energia em megahertz que aquela rádio está transmitindo. Então, se uma rádio, por exemplo, a Cabo Branco transmite a 91 MHz, significa que a energia de transmissão daquela rádio é de 91 MHz. Essa mesma unidade aqui, ó. Essa mesma unidadezinha de giro magnético, que é a mesma unidade que a gente vai tomar justamente aqui, ó, na nossa famosa equação de Lamor. Então, por que isso é importante entender? É porque é o seguinte, eu comentei com vocês nas aulas anteriores sobre o movimento de recuperação, lembram? Que é justamente quando o átomo de hidrogênio ele vai liberar a energia da radiofrequência, vai voltar a ser influenciado por B0. E essa recuperação, que é responsável pelo T1, todo mundo já viu isso, ela vai de 0, que ela estava sem influência nenhuma, a 100. Certo? Ou seja, é uma grandeza de unidade. E a mesma coisa é o declínio, que é a diminuição da energia do plano transverso. Então, o que é que vai acontecer? Ele vai estar do 100 ao 0. Então, essas unidades de energia são as mesmas unidades de energia utilizadas por transmissão de rádio, de radiofrequência, porque é justamente o que nós estamos trabalhando, é com a energia da radiofrequência. Então, eu quero que vocês sempre lembrem disso aqui, esse megahertz. Porque o que acontece? Do mesmo jeito que as ponderações são feitas nessa escala de 100 a 0 ou de 0 a 100 de energia, é o mesmo tipo de energia em que se usa em radiotransmissores, tanto os rádios amadores como as rádios de comunicação, como o Cabo Branco FM, Mix, essas rádios aí desse pessoal que gosta de ouvir rádio. Então é o mesmo tipo de energia. É interessante comparar essas coisas, porque tem tudo a ver uma estrutura com a outra. Cada frequênciazinha dessa é responsável por uma ponderação, é responsável por uma sequência de pulso. Do 0 ao 100 é responsável por uma sequência. Lembre que o T1 usa 63%, mas eu tenho 62, 61, 60, 59. Cada pontinho desses vai gerar uma sequência de pulso, do mesmo jeito que uma rádio uma rádio comum transmite em megahertz. Então, é tudo relacionado. E vai ser interessante observar isso que vocês vão estudar comigo mais à frente um pouquinho, a blindagem. Por que a sala é blindada? Para evitar justamente que a máquina capte a radiofrequência das emissões da rádio. Porque aqui, ó, a gente está aqui, mas tem um monte de rádio transmitindo radiofrequência o tempo todo, e se eu ligar o rádio aqui do celular ou o rádio da casa, ele vai captar essa frequência. Então a máquina também não pode captar essa frequência. Se essa frequência das rádios que estão sendo transmitidas, elas entrarem na sala do magneto, elas vão atrapalhar e vão acabar sendo captadas pela bobina, que são antenas, e vão prejudicar o exame. A gente vai falar sobre essa blindagem
futuramente. Então, voltando, vamos dar um go back aqui. Eu tenho aqui minha equação de Lamont, olha. Mais uma vez, o W vai ser a frequência de precessão, né? A frequência de giro. O B0 é o campo magnético, que todo mundo já sabe. O Y é a razão giromagnética, no caso aqui da constante de 42,57, que é do átomo de hidrogênio. Então, olha, vamos considerar aqui, no caso, um equipamento de 1,5 Tesla. Eu não me lembro se eu já comentei com vocês sobre Tesla, mas Tesla foi um cientista do século passado, que, na verdade, era um grande rival do Thomas Alva Edison. Thomas Alva foi o cara que inventou praticamente o cinema, inventou a lâmpada, muita coisa. Então, os dois eram o cacete, velho. Era um que até existe um filme muito interessante para quem quiser pesquisar sobre isso, chamado A Guerra das Correntes. Porque o Tesla, esse Tesla aqui, ele defendia o uso de corrente contínua, ou seja, o mesmo tipo de energia que existe em baterias, no que se chama de pilha, né? Que as baterias, já a corrente alternada, que é essa que nós utilizamos nas casas e dá choque e mata, era defendida pelo Edison. Mas o Tesla, ele era um cientista polonês e o cara descobriu muita coisa, tanto que tem inventos que só estão sendo difundidos hoje, foram criados por ele há 200 anos, 100, quase 200 anos atrás. Então, o que acontece? A unidade de Tesla, ela equivale a 10 mil vezes o campo magnético da Terra. Então, toda vez que vocês virem uma máquina aqui, olha, 1,5 Tesla, ele está falando do B0, isso é a energia do B0 daquele equipamento. Vamos tirar a vírgula e o 5 para não complicar a vida de vocês. Mas vamos imaginar que isso aqui fosse uma máquina de 1 Tesla. 1,0 Tesla. Está até aqui, ó. A máquina de 1 Tesla. O equipamento que tem 1 Tesla de campo magnético significa que aquela máquina tem 1000 vezes a força da gravidade. Eu acredito que todo mundo sabe que é gravidade. É essa energia que vai... puxou aqui minha canetinha para o chão. Energia que faz o avião cair. Energia que faz nos derrubar no chão. E tudo esse campo magnético que o planeta exerce sobre os corpos que estão nele tem massa, tem energia, tem medida, e 1000 vezes essa energia equivale a 1 Tesla. Então, se eu tenho uma máquina de 1,5 Tesla, eu tenho 1000 vezes e meio, 1000 vezes e meia a força do campo gravitacional do planeta. E o que significa isso? Veja só, considerando o equipamento de 1,5 Tesla, onde o meu W será equivalente ao que é o B0, que é 1,5 Tesla, que é a unidade que a máquina tem de campo magnético, vezes a constante do átomo de hidrogênio, que é 42,57 MHz por segundo. Então, quando eu multiplico isso, a W, que é a frequência de precessão, será de 63,85 MHz por segundo. Poxa, essa informação fez crescer meu dia. Poxa, essa informação me fez ser feliz. Cara, essa informação não muda nada na sua vida. Absolutamente nada. Mas ele quer dizer uma coisa. Quer dizer o seguinte, ó. Eu tenho aqui, olha, um equipamento de 1,5 Tesla. Na verdade, o equipamento que eu trabalho lá na clínica é de 1,5 Tesla. Então, perdão. Então, a frequência de precessão do átomo de hidrogênio será de 63,85 MHz. Lembra, MHz? Parece coisa de rádio, né, que a gente está falando. Se o equipamento for de 1 Tesla, a frequência será de 42,57, ou seja, o giro da precessão será menor. Se ela for de 0,5 Tesla, ou seja, meio Tesla, o giro será ainda menor. Será de 21 mil, na verdade 21, né, porque tem o caso decimal, né, 2.857 MHz. Mas se você analisar bem, o que isso tudo quer dizer? Quanto maior meu campo magnético do equipamento, quanto maior o Tesla do meu magneto, maior será meu poder de influenciar a precessão e a quantidade dos átomos de hidrogênio. Botando isso em prática, perdão, o que significa? Significa que, se eu trabalho com uma máquina de 1,5 Tesla, eu vou ter uma qualidade de imagem. Se a máquina for de 2 Tesla, a qualidade da imagem vai aumentar. Por quê? A minha razão giromagnética será maior e, consequentemente, a quantidade de átomos de hidrogênio influenciadas pelo meu campo magnético também será maior. Nós vamos observar um pouco para frente que existe uma coisa relacionada ao ruído, que é justamente a quantidade de átomos de hidrogênio influenciada pelo campo. Quanto maior essa quantidade, melhor a qualidade. Então, no mercado, geralmente, vocês vão encontrar máquinas de 1,5 Tesla. Geralmente, o povo trabalha com esse tipo de máquina. Mas aqui mesmo, em João Pessoa, nós temos uma clínica, que é o Delfim, era antiga Ecoclínica. Eles possuem uma máquina de 3 Tesla.
Então, o campo magnético dessa máquina de 3 Tesla é muito maior do que o campo magnético de uma máquina de 1 Tesla. Então, isso significa que a qualidade da imagem será maior. Mas isso também vai depender muito do operador. E se o operador não souber aproveitar esse campo magnético maior, essa força, essa influência maior sobre meus átomos de hidrogênio, não vai servir de nada. Então, olha, é isso que eu queria que vocês entendessem. Que, na verdade, assim, eu não estou entrando em parte de cálculo, né? Só quero que vocês entendam isso. A equação de Lamont só tem uma funçãozinha. É indicar você que quanto maior meu B0, maior minha influência sobre os átomos de hidrogênio. Quanto maior a minha influência sobre os átomos de hidrogênio, melhor será a qualidade da imagem e melhor será a qualidade do exame. Beleza? Acho que fechou aqui a primeira aula, são 20 minutos. Então eu vou encerrar aqui por essa, certo? Acho que é meu gato que está ali subindo aí na mesa, vai acabar aparecendo aqui na tela. Já grafa, fica aí. Então, a ideia é o seguinte, fechar aqui essa aula, tá certo? Daqui a pouco eu estou gravando a segunda aula, para a gente dar continuidade ao nosso assunto. Beleza? Obrigado a vocês que assistiram. Mais uma vez, qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo. Eu vou procurar explicar. Eu sei que é tudo muito complexo. Eu sei que isso é tudo muito novo para muita gente. Mas a gente tira essas dúvidas e vocês vão aprender direitinho. Beleza? Obrigado a vocês que assistiram.